Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez juntos, na companhia de Jesus. Que o nosso coração possa estar bem receptivo à palavra da espiritualidade, que sempre é reconfortante, é esclarecedora e traz a todos nós esperança, alegria de viver e desejo de continuar, a nossa caminhada. Difícil, é verdade, mas grandes lições estamos recebendo nesses últimos tempos. Então, aproveitar integralmente esses minutos, que é bem rápido, mas sempre a espiritualidade tem essa preocupação com todos nós, de fazer com que a gente, todos os dias, a gente aprenda um pouquinho mais. E essa oportunidade a gente não pode deixar passar, No domingo, nós falamos sobre o tema sobre reencarnação e evolução espiritual. Está lá no nosso canal, foi postado hoje. E hoje nós vamos fazer a segunda parte desse mesmo tema, porque é um tema extremamente importante para que a gente possa entender muitas questões que diz respeito à nossa vida. As pessoas às vezes se debatem, não compreendem isso, não compreendem aquilo. E na verdade o entendimento da reencarnação, de todo esse processo, traz a todos nós lucidez para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, Então, nós falamos muita coisa semana passada, quem puder ir lá no canal, dar uma olhadinha, e hoje nós vamos continuar falando. Então, hoje nós gostaríamos de abordar esse tema, primeiramente no aspecto de como que acontece o nosso nascimento aqui na Terra. Para que a gente possa entender esse processo da reencarnação, é necessário compreender isso, toda a importância, toda a magnitude desse processo. Porque a gente acha que nascer no mundo é a coisa mais fácil. O papai e a mamãe se encontrou, namoraram e eu nasci. Não é simples assim, é bem complexo. Porque é uma questão colocada por Deus, Deus criou essa possibilidade de nós nos manifestarmos nesse mundo. E para que a gente possa se manifestar nesse mundo, nós precisamos vestir um corpinho carnal, O nosso espírito precisa dessa roupa, dessa indumentária carnal, para poder se movimentar aqui, para fazer tudo aquilo que nós fazemos. Os nossos relacionamentos, todas as nossas conquistas espirituais e materiais, tudo isso é um grande processo que vai trazer ao espírito lucidez, entendimento, compreensão, evolução. Por isso o tema reencarnação e evolução espiritual é muito importante. Então estamos nós, que cada um faça dentro do seu pensamento, do seu coração, a sua imaginação. Estamos nós no mundo espiritual, na quarta dimensão, vamos dizer assim. Estamos lá, aprendendo, fazendo os nossos cursos, sendo orientados pelos nossos mentores espirituais. Só que chega um momento em que os nossos maiores chegam para nós, os nossos mentores, e falam assim: olha, seria conveniente que você voltasse ao mundo agora, que você reencarnasse, porque já é necessário, tudo está preparado. Então aí nós decidimos realmente voltar ao mundo, em mais uma reencarnação. É claro que quando nós falamos desse tema, não são todos os casos que são semelhantes, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes é mais ou menos assim que funciona. Então o seu mentor amigo, aquele espírito que te orienta lá na espiritualidade, fala assim: meu amigo, minha amiga, vamos nascer? Vamos. Aí não é uma coisa simples, que simplesmente vai lá, aperta um botão e tudo acontece e você vai nascer. Não. Existe primeiro uma preparação, de nós, espíritos, com a família que nós vamos nascer, com as pessoas que nos receberão como filho. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem o espírito do papai, tem o espírito da mamãe, tem o espírito dos irmãos que já vieram antecipadamente ou não, e da família, da casa, do lar onde você vai habitar, onde você vai viver. Então o que eles fazem? Eles pegam você, vamos fazer uma visita no ambiente onde você vai nascer?
Sim, esse vai ser o seu papai, essa vai ser a sua mamãe. Antecipadamente você já sabe quem que é o papai e a mamãe. Ah, mas essa é fulana que eu vivi em tal lugar, em épocas tal. Sim, essa é fulana. E o papai é o fulano, é o ciclano. Sim, é ele. Então existe todo esse encontro, né? Esse entrelaçamento de almas, temporariamente, né? Necessário para que haja a reencarnação. Isso não acontece uma vez só. Diz eles que por diversas vezes eles fazem isso, até que você crie a sua afinidade com aquele ambiente, com aquela mãe, com aquele ventre que vai de verdade receber você. Então o processo é esse. Agora lá na espiritualidade, eles vão planejar a sua reencarnação. Olha, vamos fazer aqui uma leitura de como foi as suas últimas existências, quais são as tendências que existem no seu coração, né, de acordo com aquilo que você já viveu, quais as características que você traz no seu perispírito ou corpo espiritual que nós temos lá na espiritualidade, quais as marcas que existem, as enfermidades que você já teve em outras existências, os crimes que você cometeu, os acertos e os erros que você cometeu, tudo isso é computado. E é feito um mapa da sua reencarnação. Esses amigos espirituais, eles se reúnem, né? Aqui nós temos uma junta médica, né? Quando você está com uma enfermidade, lá eles fazem uma junta, né? De seres angelicais, seres que têm essa sabedoria e essa expertise para planejar a sua reencarnação. E faz todo um mapa, né? De como será o seu corpo. Quais as características que você vai ter, quais as tendências que você vai ter o seu organismo, porque todos nós nascemos com isso, né? Tem gente que chega aqui com tendências, biologicamente falando, de enfermidades graves, né? Às vezes em tenra idade, já logo na infância, você já manifesta algum tipo de enfermidade. E aí as pessoas podem perguntar, como que pode uma criança que acabou de nascer ter uma enfermidade? De onde que ela traz isso? É justamente isso, né? Lá de encarnações anteriores, de processos que ficaram para trás, de alguma forma ficou algum resíduo, ficou alguma coisa que precisaria ser trabalhado. Então, nessa próxima encarnação, você vai ter tendência a esse ou aquela complicação biológica, né? De enfermidade no seu corpo físico. Então é assim que acontece. Esse planejamento, ele é de extrema importância na espiritualidade. Por que nós estamos trazendo de forma bem simples e bem esclarecida esse assunto? Para vocês verificarem, para todos nós verificarmos o quanto é importante nascer no mundo. Quanto é importante para a espiritualidade maior fazer com que esse processo aqui na Terra de reencarnação e de evolução dê certo. Porque eles nos amam. Muito, muito mesmo. Então eles querem que a gente realmente consiga trilhar pelos caminhos que nós nos comprometemos. E dentro desse planejamento da reencarnação, existe o nosso combinado. É mais ou menos um contratinho que você faz na espiritualidade e você assina ele, né? Procurando fazer aquilo que você tem necessidade de fazer para o seu engrandecimento espiritual. Nós nos comprometemos, né? Então, tudo bem, terminou todo esse processo, está tudo certinho, tudo zeradinho, beleza. Então vamos agora para a parte que realmente você vai se conectar com aquele feto, aquela, né, miniaturazinha que vai nascer através do ventre da mamãe. Então, claro, tem a concepção lá, né, o relacionamento do papai e da mamãe. Depois de um determinado período, a espiritualidade vai envolver toda a parte física da mulher, né, principalmente a parte reprodutiva, e vai envolver ali todos aqueles espermatozoides, né? Mas especialmente eles vão circundar esse espermatozoide que vai ser o que vai fecundar o óvulo, né? Da mulher. E é exatamente essa fecundação que vai dar início ao processo de reencarnação. Mas nesse momento, o espírito ainda não está conectado com a mãe.
O espírito ainda está na espiritualidade, num processo que eles chamam de miniaturização. Você fica lá numa câmara e você vai entrar dentro desse processo. Mas fluidificamente, magneticamente, você já está conectado com o ventre materno. Então aquele pequeno embrião, ele já está de alguma forma conectado com o espírito que vai ser o reencarnante. Tudo bem, então passa-se os meses, né, que a gente já conhece, sabe como que é. Para a mulher é uma coisa um tanto quanto desconfortável, né? Mas chega o momento de nascer. Então ela vai para o hospital, aquilo que nós já conhecemos, e vem e dá à luz à criança. Quando nós nascemos, nós levamos um tapa, né? Um tapinha para chorar. Diz que é necessário fazer isso porque existe uma membrana no pulmão que tem que ser rompida e diz que dói isso. Então a gente leva uns tapas, chora e a mãe fica feliz. Olha que coisa interessante, né? A gente já chega apanhando. E a mãe fica feliz, então dá para a gente ter ideia de como vai ser a nossa existência aqui na Terra. Não é verdade? Então esse é o processo de reencarnação. E aí quando nós chegamos aqui, começamos a ter todo aquele acolhimento da mãe, né? O leite que nós sugamos, o carinho que nós recebemos, o aconchego, o acolhimento, tudo isso vai consolidando a nossa presença nesse mundo. Nesse período, diz a espiritualidade, que nesse período, até mais ou menos 6, 7 anos de idade, o espírito que é reencarnante está tendo um acompanhamento maior da espiritualidade. Então são alguns espíritos que são encarregados de envolver você com todo o cuidado, com todo o carinho necessário para que você consiga realmente atingir essa idade de 6, 7 anos. Depois desse período, fica somente um espírito encarregado da sua evolução. Porque aí você já começa a constituir a sua nova personalidade. Já não é mais aquela criatura que estava na espiritualidade. Não é mais aquela consciência que estava na espiritualidade. Agora nós começamos a constituir um novo corpo, uma nova personalidade. Mas o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. É a mesma consciência. É a mesma consciência. E aí começa-se todo o nosso processo evolutivo, né? À medida que nós vamos recebendo orientação do pai, da mãe, orientação na escola, educação, né? Na vivência com os amigos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e colocando e manifestando aquelas tendências que nós trazemos. Por isso que nós vemos crianças muito diferentes uma das outras. Aqueles que são pais e têm vários filhos sabem disso. Os filhos são totalmente diferentes um do outro. Quando você recebe uma criança, você já percebe qual que é a tendência. Se ela é mais carinhosa ou não, se ela é mais egocêntrica, né? Se ela já é mais maleável, se tem doçura, se não tem doçura, todos isso são características que o espírito traz no seu novo processo de reencarnatório. E está tudo bem, é assim mesmo, né? Faz parte da nossa evolução. Mas essa criança precisa ser muito bem orientada. Nós que somos pais, temos esse compromisso também com a espiritualidade. Porque quando essa criança nasceu, nós também nos comprometemos lá em cima. Também nos comprometemos de receber aquela alma e oferecer a ela tudo aquilo que nós pudermos para que ela consiga se direcionar da melhor forma possível nesse mundo. Porque essa evolução não é somente individual, ela também é coletiva. A evolução, ela vai depender um do outro. Então, ao mesmo tempo que o casal, o pai, a mãe, a família está evoluindo espiritualmente, aquele espírito também. Então percebe, gente, quanto é importante esse processo, o quanto é valioso para nós a vida. Porque eu tenho certeza, à medida que as pessoas forem se inteirando dessa verdade, trazendo esse conceito para a sua vida, ela vai entendendo e compreendendo a importância e o valor da nossa existência. O quanto é importante ter responsabilidade diante de todos os recursos que o Senhor nos oferece. Então, por isso que esse tema é de extrema importância para a humanidade dos tempos atuais. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos vivendo dias muito pesados.
Então, à medida que você vai de encontro com esse entendimento, você consegue olhar para dentro de você e verificar o quanto você necessita valorizar a vida. Um pouco aquilo que a Lenita falou na introdução dela. Você começar a valorizar as coisas mais simples da vida que a maioria das pessoas já não tem mais interesse. Não é verdade? É o nosso dia a dia, é o convívio com as pessoas que vivem conosco, é o carinho, é a atenção, são os animaizinhos que vivem com a gente, tudo aquilo que aparentemente é muito pequeno e simples, que muitas vezes a gente não dá importância, é de grande valor para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa estada nesse mundo, para que a gente possa desfrutar de verdade de tudo que tem aqui. Mas às vezes a gente se perde. Né? A gente se perde porque a gente fica desanimado, a gente fica entristecido, nós temos 1 milhão de desejos, de vontade, de querer fazer isso, querer fazer aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, e a gente não dá conta, nós não damos conta. E muitas vezes, por que chega aqueles momentos de tristeza, de depressão, de angústia, de aflição? Porque nós saímos fora da nossa rota. Lembra que lá antes da gente reencarnar, a gente fez um contratinho, que a gente combinou, que a gente ia caminhar por determinadas estradas para poder levar adiante o nosso processo de estar aqui? E às vezes a gente sai fora disso. Quando a gente sai fora disso, alguma coisa, já existe um dispositivo dentro de nós, porque Deus é amor, Deus é justiça, é perfeição. Ele já coloca esse dispositivo e dentro de nós alguma coisa vai dizer que não está certo. Aí entra esses processos que a gente conhece de depressão, de tristeza profunda, né? De falta de vontade de viver. Porque tem muita gente se arrastando pelo mundo de hoje com esses sentimentos. A gente percebe, não precisa ir muito longe. Poucas horas de conversa, de diálogo, você percebe a pessoa está desmotivada de viver, né? Ela não tem coragem de tirar a sua própria vida, mas ao mesmo tempo ela não vive. São os mortos-vivos que se arrastam pela terra. Nós não podemos viver assim. Então tudo que nós pudermos fazer, nós que eu digo, é esse trabalho, é a espiritualidade, o Senhor da vida, tudo que puder fazer para despertar o coração das pessoas sobre o valor da existência, sobre o valor da vida, para que a gente possa realmente desfrutar tudo aquilo que ela pode nos proporcionar e sair daqui valorizados, melhorados, né? Claro que a gente não consegue cumprir com tudo aquilo que nós combinamos na espiritualidade, claro que não, porque temos esse processo de esquecimento temporário, né? Isso bate, ainda nós temos uma dificuldade em entender isso, então nós não conseguimos realizar 100% esse processo, mas que a gente possa fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance da forma mais positiva possível, porque com certeza quando retornarmos novamente, né, pelos processos que nós conhecemos aqui como morte, quando nós retornarmos para a espiritualidade, que nós possamos levar a nossa consciência tranquila. Eu não fiz tudo, né, mas eu fiz uma boa parte. Né? Eu procurei me empenhar nessa questão, naquela questão, isso é muito importante. Mas o que nós estamos assistindo nos dias de hoje? As pessoas totalmente distraídas, né? Voltando-se única e exclusivamente para o ego. Elas querem somente o prazer da existência. Elas querem somente desfrutar daquilo que dá alegria, que dá prazer, coisas relacionadas à terra. Aquilo que está relacionado ao espírito, ao engrandecimento espiritual, fica-se sempre para segundo plano. E nós não podemos mais viver assim. Esse momento da terra é o momento que a espiritualidade está convocando todos os corações para amadurecer, né? Porque é o último trem da estação. É o último trem da estação. Vamos ficar com essa imagem na nossa cabeça. Quem aqui antigamente, né, nós andávamos de trem, hoje já nem existe mais isso, né? Hoje é metrô, né? É diferente. Mas nós pegávamos um trem, por exemplo, você fazer viagens em cidades longas, né, longe. Então era muito gostoso você ir na estação e pegava ali o trem. Então fica com essa imagem. Esse momento da Terra, esse momento é o último trem. Não tem outro, não tem outro.
Então aproveita a sua existência, se conscientize de que você está aqui por um motivo muito, muito maior do que aquilo que você imagina. Muitas vezes nos sentimos de verdade solitários, sozinhos, né? Achamos que esses seres espirituais mais elevados nos colocaram aqui, depositaram todas essas pessoas aqui e abandonou todo mundo em sofrimento. Isso não é verdade. Não é verdade. Esse processo é exatamente esse que nós estamos descrevendo. Cada processo de reencarne, olha que todos os dias quantas pessoas nascem nesse planeta. Quantos seres chegam ao nosso planeta com um novo corpo, com um novo processo de reencarnação, de evolução. São milhões de pessoas que nascem no nosso mundo, milhões. Então percebe o amor, né? A misericórdia do Criador com relação a isso, a você, a mim, a todos nós, para que a gente possa desempenhar essa tarefa da melhor forma possível e sair daqui valorizados. Então eu tenho certeza que a pessoa que se conscientiza disso, que sente esse processo na sua vida, vai dar um pouco mais de valor ao papai, à mamãe, a toda a vida, tudo aquilo que você tem. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não estejam mais aqui, mas esse sentimento vai brotar em você, porque você vai perceber o quanto eles tiveram que renunciar para que nós pudéssemos ter a nossa vida. E isso é extraordinário, é maravilhoso. Então, reverencie a vida todos os dias, né? Eu sei que é difícil, claro, é para mim também, para todos nós, né? A vida é difícil, é complexa. Tem dias que nós estamos maravilhosamente bem. É fácil você sorrir, é fácil você brincar com as pessoas, é fácil você realizar muitas coisas, mas tem dias que parece que bate uma tristeza, né? Algo que pesa nos nossos ombros, alguma coisa que nos diz, nossa, eu estou cansado de tudo isso. Não é assim? É assim, mas tudo isso faz parte. É a dificuldade que nós temos que atravessar, é a dor que tem que ser o processo evolutivo de cada um. Todos os seres que vivem nessa terceira dimensão sofrem. Você tem um cãozinho na sua casa, um cachorrinho, né? Ele não sofre? Claro que sofre. Mas por que um cachorro está sofrendo? Por que o cachorro sente dor, né? Porque ele também está em processo evolutivo. E essa dor tem um significado no nosso processo evolutivo. Tem uma necessidade para que a gente realmente se consolide diante desse processo todo. Então é assim mesmo. Então, lógico, vai ter dias que nós não vamos estar bem, mas vamos dar a volta por cima, né? Porque passa. Da mesmo jeito que passa a alegria, aquele momento de felicidade, de alegria, também vai passar esse momento de tristeza. E tudo é impermanente. A vida é impermanente. As coisas não são iguais, elas mudam constantemente. Quando você sair daqui, daquela porta para fora, você já não é mais a mesma pessoa que entrou. Não é, de maneira nenhuma. Nós nos transformamos a cada segundo, a cada instante. Eu estou recebendo essa palavra da espiritualidade e já sou uma pessoa muito mais rica em entendimento e em compreensão. Todos nós somos. Então nós não somos mais a mesma pessoa que entrou aqui. Quando saímos daqui, estamos engordados espiritualmente, estamos acrescidos de amor, de energias, de bem-aventurança, de tudo. Pense isso, reflita sobre isso, né? Porque se a gente for refletir somente nas coisas negativas, somente naquela coisa chata do mundo, do sofrimento da vida, nós entramos num processo depressivo que vai nos levar para uma vibração muito baixa, que vai consolidar em nós enfermidade, dor, tristeza, falta de vontade de viver e muitas outras coisas, né? Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Vamos ficar com essa imagem. É o último trem da estação. Vamos embarcar, não importa de que forma, vamos embarcar para um mundo melhor, um mundo regenerado, um mundo transformado, um mundo onde as pessoas vão nascer com senso de justiça,
Um mundo onde as pessoas vão nascer com vontade de fazer o bem a você e você fazer o bem a ela, né? A fraternidade, aquele sentimento e aquele ensinamento que o Cristo ensinou a toda a humanidade, Porque embora toda a humanidade tenha pegado esse processo todo e levou para o lado religioso, o Cristo não vem ensinar a religião, ele vem ensinar o amor. Ele vem ensinar a forma de você manifestar o amor na vida. E é por esse motivo que eles fazem por todo esse processo. É por esse motivo que eles se esforçam tanto para fazer com que você nasça nesse mundo, porque eles sabem que você precisa aprender a manifestar o amor. Só isso, só isso. Mas não é o amor que nós conhecemos. Esse amor de marido e de mulher, de mãe e filho, que é um amor muito sublime, não é esse amor. É um amor por todos e por tudo. É um amor que você tem desde uma plantinha pequena, bem tenra, até o ser mais iluminado. É esse sentimento, porque não é nem sentimento, é uma energia. É essa energia que compõe o universo. É essa energia que compõe o universo, que emana do coração do Criador. Então todos nós estamos fazendo, vivenciando esse processo para que nós possamos nos integrar a essa energia amorosa. Só isso, só isso. Então vale a pena viver, vale a pena passar por todos os desafios que a vida nos impõe, porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, levando o nosso coração tranquilo, a nossa alma consciente, a gente verifica o quanto a gente aprendeu. E aí a gente tem vontade de aprender ainda mais, ainda mais. Então, gente, é essa conclusão que nós fazemos dessa oportunidade de ter falado 2 semanas sobre esse assunto, reencarnação e evolução espiritual. Aprenda um pouco mais sobre isso. É claro que em 30 minutos a gente não vai abordar esse tema e esmiuçar ele, aprender tudo, de forma nenhuma. É somente uma base para que haja em seu coração o desejo de abrir um aplicativo que você tem, que está no seu bolso, um dispositivo. Abra lá uma rede social, o Google, e pergunta lá para o Google: eu quero aprender sobre reencarnação. E você vai ter uma informação imensa sobre esse assunto. É muito importante saber, mas mais do que saber, é importante viver, é importante sentir. E aí você vai perceber que muda totalmente de figura a sua vida. Muda, porque como nós falamos lá no início, você vai respeitar muito mais, primeiramente, você mesmo. Porque muitas vezes nós nos maltratamos, nós nos castigamos. Com as nossas loucuras, com os nossos pensamentos desequilibrantes, A gente está sempre, constantemente se traindo, fugindo da realidade. E mais do que isso, a gente vai com certeza valorizar muito mais as pessoas que têm feito tantas coisas para nós e que nós temos só que agradecer. Embora muitas vezes nós que vivemos em família, nos relacionamos, às vezes nós reclamamos muito, criticamos esse, criticamos aquele, mas todos nós estamos no mesmo barco e cada um está trabalhando para a melhora de cada um. É isso, é só isso, Então que Jesus possa nos envolver, nos amparar o coração, dar a todos nós lucidez, entendimento, discernimento, para que a gente possa realmente tirar o maior proveito dessa oportunidade. Aqueles tapinhas lá atrás que nós tomamos quando nós nascemos, vale toda a pena, vale muito a pena, pode ter certeza disso. A gente chorou, a gente chora até hoje, mas um dia nós sorriremos e ficaremos muito felizes pela oportunidade que o Criador da vida está nos concedendo. Muito obrigado pela sua atenção, uma ótima noite. Que assim seja.